As mudanças climáticas, elas têm um impacto muito importante sobre a inflamabilidade das florestas, porque elas afetam os fenômenos climatológicos, gerando seca extrema para a Amazônia, gerando secas com uma frequência maior também. E isso tem um impacto. Se você tira a água do ambiente com mais frequência e com mais intensidade, mesmo durante o período chuvoso, você tem um impacto. Essa floresta ela vai perder mais folhas, por exemplo. A perda de folhas vai acumular mais material combustível no chão da floresta. Isso também vai fazer com que a copa das árvores se abra, entre mais luz, entre mais ar quente, mude a pressão dentro da floresta e impacte o microclima da floresta, deixando esse ambiente mais suscetível ao fogo. Só basta um fósforo, uma faísca que vem de fora para dentro, para que esse fogo se espalhe. Uma floresta muito seca, ela pega mais fogo, tendo mais fogo, ela libera mais gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global. A Amazônia é um ecossistema que o fogo é raro, fogo natural, é muito raro. Para você ter uma ideia, os modelos indicam que naturalmente há uma probabilidade de ocorrência de fogo a cada 500 ou 1000 anos. O que poderia iniciar um fogo seriam os raios, por exemplo. E aí quando você pensa que uma tempestade de raio na Amazônia ocorre na época de chuva, ou no início da época de chuva. E se chover e pegar esse material, ele vai ficar úmido, então o fogo ele não vai andar muito. Uma floresta tropical úmida e não é preparada para o fogo. O fogo ele não é um elemento que ocorre ali como no cerrado. Uma parte do cerrado tem um regime de fogo que o ecossistema ele evolui com fogo. É por isso que a casca das árvores ela é mais fina, tem que ter essa resistência ao fogo, porque o fogo não faz parte do processo evolutivo dela. Então, como é que uma floresta que não queima naturalmente tem tanto fogo ocorrendo? Do fogo na Amazônia é humano. São pessoas colocando fogo. O chão da floresta pode estar cheio de material combustível, mas se não tiver quem inicia o fogo, o início do fogo, essa floresta ela não vai pegar fogo. Então, como as florestas tropicais não queimam naturalmente, então não tem muito estudo sobre isso. Só que como as atividades humanas, principalmente atividades de conversão de floresta para agropecuária, têm impactado muito a condição das florestas, principalmente as florestas adjacentes, essas áreas têm ficado muito inflamáveis e suscetíveis ao fogo. E aí nós montamos esse experimento. O objetivo do nosso experimento é avaliar o impacto do fogo na floresta, o impacto da recorrência de fogo na floresta e as suas respostas em relação aos serviços ecossistêmicos. Esse experimento ele consiste em 150 hectares de floresta, em que 50 hectares é o nosso controle, ou seja, a floresta que não sofreu nenhum distúrbio, justamente para a gente comparar. 50 hectares foi submetido a queima experimental a cada ano e os outros 50 restantes foram submetidos a queima a cada 3 anos. Esse experimento começou em 2004 e terminou em 2010. Então nós conseguimos fazer 3 queimadas a cada 3 anos e foi bem interessante porque o primeiro grande resultado do experimento foi a área que queimou todo ano, que foi submetida ao fogo todo ano. Essa área ela foi um pouco menos impactada do que a área que queimou a cada 3 anos, justamente porque a cada 3 anos tinha material combustível suficiente para causar um fogo muito mais intenso que matou muito mais árvores. Um dos resultados mais interessantes foi a complexidade do fogo. Então o fogo não anda constantemente no subbosque da floresta. Ele é afetado por várias coisas, um tronco caído, uma trilha de formiga cortadeira, ele pode ser afetado por um cupinzeiro e por aí vai. Então ele cria uma dinâmica, uma complexidade de efeitos muito grande. O segundo resultado muito importante foi essa grande transformação da floresta. Então teve um ano de seca, a floresta já estava com uma resistência mais baixa por um fogo que tinha acontecido e a seca junto com o fogo anterior acabou elevando muito a mortalidade de árvores e mudanças que aconteceram. Então, como a gente também
tem uma torre dessa aqui nessa área controle, né, nessa área de mata, que não sofreu nenhum tipo de distúrbio, e a gente tem uma outra torre numa área do experimento do fogo, que sofreu um distúrbio, então a gente tem como saber qual é o impacto do fogo nos serviços ecossistêmicos, né? Tanto no carbono, por exemplo, quanto na evapotranspiração, quanto que a floresta está jogando de água para a atmosfera, né? Quanto de luz está chegando, aí a gente tem como saber como as plantas se comportam com a quantidade de luz que está chegando, né? Então é fundamental. Uma das variáveis que a gente mede é a quantidade de combustível que está no piso da floresta, né? Então, as pequenas áreas que a gente amostra em vários lugares na floresta, a gente extrapola para essa área desse experimento, e essa área desse experimento ele serve como base para as nossas análises das imagens de satélite. Então, se a gente tem um mapa, por exemplo, de todas as áreas que foram queimadas na Amazônia, e a gente sabe quantas vezes essas áreas foram queimadas, a gente tem como saber o impacto desse fogo, porque a gente tem, por exemplo, experimentos como esse, que a gente consegue ver desde o micro até a escala regional da Amazônia. O que é esse material combustível? São as folhas, os galhos, né, os troncos que caem, que ficam no chão da floresta. Então, porque ele é menor, o material combustível é menor, o fogo ele não é tão intenso. Então a gente quantifica tudo isso para calcular depois a intensidade do fogo com as variáveis que são medidas durante a queima, né? Que são a velocidade que esse fogo está andando, a altura que a chama está indo, a velocidade do vento também, que é importante na hora da medida, a umidade relativa do ar, a temperatura do momento. Esse fogo experimental mostrou que, na verdade, aquele fogo de baixa intensidade, que parecia que não tinha causado um grande efeito na floresta, tinha baixado a resistência dessa floresta. A floresta estava muito mais suscetível a esse próximo fogo. E esse próximo fogo, que aconteceu no ano de seca, completamente mudou o jeito que essa floresta funciona e também a estrutura da floresta. Então, ao invés de matar o fogo 10%, 20% das árvores, o fogo matou até 90% das árvores. E perto das bordas dessa floresta, com algumas áreas abertas, desmatadas, esse impacto foi ainda muito maior. Se a gente olha, antes desse experimento, existia predições de que a Amazônia poderia ser convertida num sistema parecido com uma savana e altamente degradado também, mas dentro de uma escala temporal de 30 anos, 50 anos, 70 anos. E nesse experimento a gente mostrou que isso pode acontecer dentro de 3 anos, se alguns elementos estiverem alinhados, como degradação florestal, seca e fogo. E isso não está acontecendo só nesse experimento, transformações semelhantes estão acontecendo em outras partes da Amazônia, incluindo o Parque Indígena do Xingu. Esse tipo de experimento, de estudo, ele é fundamental para a gente entender a dinâmica regional, medindo qual o efeito de 1, 2, 3, 4 vezes o fogo na biomassa, no carbono, no ciclo hidrológico. Com essas medições a gente pode entender, por exemplo, o que acontece na região. E como é que a gente faz esse pulo? Através de mapeamento. Essa informação sobre aonde está queimando, quando queimou, qual o intervalo de fogo, quantas vezes queimou, quem vai nos dar por exemplo, o MapBiomas Fogo, né? O MapBiomas Fogo é uma iniciativa multi-institucional, coordenada pelo IPAM, em que a gente está mapeando para cada 30 por 30 metros do Brasil, num período de 35 anos, todas as áreas que foram queimadas em todos os biomas brasileiros. Essa floresta que a gente acha que ela está perfeita, com boa qualidade, não está degradada, ela está muito degradada.